Efésios capítulo 1. Nós estamos ali ainda, irmão. Saímos do Efésios capítulo 1. Semana passada eu disse o seguinte: olha, venha domingo, porque no domingo que vem, na semana passada, você vai ouvir as bênçãos. Né? Não é assim que eu sei que muita gente liga a televisão lá para ver o fulano doutrando, porque eles pregam mensagem de bênção. E eu vou pregar hoje uma mensagem de bênção. Vou profetizar, não gosto muito desse termo, mas eu vou profetizar bênção na sua vida. Eu vou declarar bênção sobre a sua vida. E você que acha que talvez que não é abençoado, vai sair daqui hoje carregado das bênçãos de Deus. Amém. Mas que bênçãos são essas, irmãos? Talvez não seja aquela bênção que você estava pensando, mas eu tenho certeza que é uma outra maior ainda. Versículo 3, então, nós vamos agora chegar ainda no versículo 3 de Efésios, diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 3. É que eu li várias traduções, mas eu estudo no Paulo. Irmãos, vimos, né, nessa estrutura da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo primeiro faz a saudação. Ele se apresenta: eu sou Paulo. Quem eu sou? Eu sou apóstolo de Cristo. E eu estou escrevendo para quem? Para vocês, cristãos. Para vocês, santos e fiéis. Então, a gente vê essa estrutura aí. Muito bem feita essa apresentação, ele está escrevendo para os santos e fiéis. Já vimos quem são esses santos e fiéis. Ele dá a sequência e começa agora dizendo isso, né? Percebe a palavra bendito e bênção. Você viu aí? Bendito e bênção. Essas duas palavras, no grego, ela tem a mesma raiz, as duas. E ambas são a raiz da palavra que pode ser louvor. Louvor no sentido de honra. Né? Eu vou honrar uma pessoa. Eu vou louvar a uma pessoa. Imagina você ser uma autoridade, um presidente, um prefeito da cidade, convida você para um evento, um jantar, um almoço, ali da mais alta cúpula das autoridades do país ou da cidade, e aí ele convida você especificamente, e não somente convida, mas você é convidado a sentar-se na mesma mesa em que ele está sentado, não aquela outra lá no fundinho. Você foi muito honrado por essa autoridade. E em resposta a essa honraria, você o honra de volta. Quase que se inclina para ele. Muito obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Só falta beijar os pés daquela autoridade, devolvendo essa honra. É essa a ideia que está dando aqui. Porque Deus nos honrou. Deus agiu para conosco com uma grande honra. Essa é a bênção, irmãos. Eu diria, essa é a primeira bênção, se a gente pode enumerar essas bênçãos separadas assim. Você acha que algum dinheiro no mundo valeria mais do que ser honrado por Deus? Nós veremos mais adiante como que essa honra com que Deus os honra. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês que são santos e fiéis, vocês devem honrar a Deus, vocês devem louvar a Deus, porque Ele já honrou vocês. Não é que Ele vai honrar, Ele já honrou, Ele já abençoou, não é isso que o texto diz? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou no passado, já fomos abençoados. Você não precisa esperar bênção nenhuma, irmãos. Se você ainda não tinha percebido essa bênção maravilhosa, olha, foi porque você não percebeu. Não que Deus ainda não tenha dado para você, mas Deus já deu para você essa bênção. Onde? Nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais. Em Efésios, essa palavra corre, só no livro de Efésios, esse texto, esse termo, né, que é traduzido por regiões celestiais ou lugares celestiais, ele acontece 5 vezes.
Em 6 versículos, 6 capítulos, ela é repetida 5 vezes. Você vê, e aí nos dá a ideia de que o apóstolo Paulo não está falando de coisas terrenas, mas ele está falando de coisas espirituais. Ele não está falando de bênçãos materiais, ele está falando de bênçãos espirituais, que é o que realmente importa. Há muito tempo atrás se falou muito de batalha espiritual. Esse termo ficou muito comum. E a distorção dessa batalha espiritual, dessa teologia da batalha espiritual era o seguinte: olha, existem anjos de um lado e demônios de outro. E lá nessa atmosfera espiritual, eles estão se degladiando ali. Você lembra do filme Gladiador? Esses filmes assim, que é morte para tudo quanto é lado, né? Espada e tal, aquelas batalhas. É mais ou menos essa ideia que eles pintavam. Principalmente porque fala em Efésios de armadura de Deus, capacete, espada. Então o pessoal entende isso literalmente e diz o seguinte: tem anjos ali se degladiando. Quando os anjos de Deus estão vencendo a batalha, aí é que eu estou bem. Eu estou bem, estou com saúde, estou prosperando, a igreja está crescendo, não sei o quê. Mas quando os demônios estão derrotando os anjos de Deus, aí a igreja está mal, eu tropeço numa pedra, eu quebro o braço, a geladeira quebra, e essas coisas todas assim. A distorção da batalha espiritual chegou aí. A verdade, irmãos, se é que não existe isso, esse negócio de anjo e demônio ficar usando espada, isso não existe. Mas se existisse, o agente dessa batalha somos nós, é a igreja, não os anjos. Não somos nós que sofremos as consequências da derrota do anjo ou da vitória do anjo contra o demônio. Somos nós os agentes da batalha, e dependendo da nossa atuação como cristão, os demônios estão ganhando ou os anjos estão ganhando. Porque quando a igreja é fraca, espiritualmente falando, prospera a violência, prosperam as drogas, o divórcio, as confusões, as intrigas. Mas quando a igreja é forte, espiritualmente falando, essas coisas desaparecem. Então, irmãos, se os demônios estão por aí, em Boiçucanga, em Camburi, em Guarulhos, em São Sebastião, fazendo miséria, é porque a igreja de Jesus não está agindo com toda a força que ela deveria agir. Mas o Efésios nos traz esse caráter espiritual, esse caráter, essa perspectiva das coisas espirituais já acontecendo no reino espiritual. A primeira delas, já dissemos aí, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Significa o quê? Significa que nós não somos mais cidadãos desse mundo. Você já ouviu falar de embaixador, né? Embaixador é aquela pessoa que está num outro país representando o seu próprio. Então, lá na França, por exemplo, existe um embaixador do Brasil lá na França. Assim como existe da França aqui no Brasil e várias nações que têm esses acordos. A relação, quando um embaixador, se o embaixador do Brasil ultrapassa o sinal vermelho lá na França, ele não pode ser preso e nem julgado de acordo com as leis da França. Ele tem que ser preso, condenado, julgado de acordo com as leis do Brasil. E aí, de repente, se lá na França ultrapassar o sinal vermelho dá 10 anos de cadeia, e aqui dá só 7 pontos na carteira, ele lá não vai ser preso e vai tomar 10 anos de cadeia. Ele vai só tomar 7 pontos na cadeia. Ou o contrário. Né? Se de repente lá ultrapassar o sinal vermelho não acontece nada, né? É só uma repreensão, uma multazinha de 50 francos, é isso que vai acontecer. Né? É isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Ou seja, ele não terá essa punição levinha, ele terá a punição rigorosa aqui no Brasil. Na prática, a gente sabe que normalmente é o contrário. Né? Aqui é que é mais mosca morta mesmo. Mas enfim. E como nós não somos mais cidadãos deste mundo, nós estamos aqui como estrangeiros,
Nós estamos aqui como embaixadores. E como embaixadores aqui, nós